Um salve, salve a todos os irmãos, a todas as irmãs, um motumbaxé a todos os amigos do canal. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Pai Fábio de Barajelu, Pai de Santo e sacerdote do Templo de Umbanda Cruzada Fé é Vida. E hoje eu vim aqui trazer a resposta para uma pergunta que me fizeram, que pediram na verdade, para mim trazer aqui um pouco sobre esse entendimento, que é o sincretismo religioso. O que eu devo fazer com o sincretismo religioso? Bem, meus irmãos, meus amigos, a todos que estiverem vendo o vídeo, a você que não é inscrito no canal ainda, eu peço, se inscreva no canal, deixe aí seu like se gostou, ative as notificações, comentem, compartilhem, falem aí o que vocês acharam, tragam assuntos para novos vídeos que a gente vai estar trazendo, eu vou estar trazendo aqui para vocês aqui, lembrando que sempre o que eu trago aqui é o que eu estudei, o que eu aprendi, o que eu levo na minha tradição, na minha doutrina, o que eu aprendi sobre estudos que eu fiz, cursos que eu fiz, estudos através de Pai de Santos mais antigos e estudos até mesmo através das entidades. Então é o que eu levo para minha Umbanda, na tradição, na cultura e o que eu pratico dentro da minha casa, mas sempre trazendo junto a visão das outras umbandas e de algumas outras religiões em si, Mas vamos lá então falar sobre o que é o sincretismo religioso, Na verdade a gente vai encontrar sincretismo, palavra, em várias formas aí. Mas a gente vai falar sobre sincretismo religioso em si. E o que é o sincretismo religioso? O sincretismo religioso ele é uma mistura, de uma ou mais crença religiosa ali cultuado em uma única doutrina. Ou seja, a gente vai ver o sincretismo muito atuante dentro de algumas religiões, como o Batuque, como o Candomblé, como dentro da própria Umbanda e dentro de várias outras doutrinas por aí, E não tem um único significado, o sincretismo religioso, porque a gente vai encontrar dentro do sincretismo religioso dialetos, saudações. Isso tudo faz parte do sincretismo religioso. Mas o que a gente mais vai ver, o que a gente mais vai procurar, e é o que mais, na verdade, me pediram para falar, é sobre o sincretismo religioso das entidades em si, dos orixás com os santos católicos, E o que a gente pode trazer, sobre este ponto do sincretismo dos orixás com os santos católicos? Acho que a maioria do pessoal que está vendo esse vídeo já sabe onde foi criado o sincretismo, sobre os santos e os orixás, que foi criado dentro das senzalas, onde os escravos ali não podiam cultuar os seus orixás, não podiam cultuar seus inquices, seus vudus, não podiam cultuar o seu santo, na verdade, o seu Deus ali em si. E a gente sabe que houve toda uma mistura desses povos quando eles vieram da África. Muitos eram inimigos, mas ali se misturaram e ali se teve toda aquela junção de vários orixás ali dentro de um culto só, porque eles não poderiam cultuar em separado, diferente, de forma alguma, Então, enquanto os brancos achavam que, proibindo eles de cultuar os santos deles, os deuses deles, eles teriam que cultuar
os santos católicos, né, achavam que eles estavam cultuando ali os santos católicos, eles faziam das imagens de santos católicos o seu modo de cultuar os orixás, né, ou inquices, ou como quiser chamar, eu vou tratar aqui como orixás, né, mas eles tratavam ali a forma de cultuar o seu orixá, botando dentro daquela imagem, ou atrás daquela imagem, um ocultar, né, uma pedra onde traziam da natureza a energia, o entendimento dali do seu orixá. Então eles acabavam enganando os seus senhores ali que achavam que eles estavam cultuando santos católicos, né? Então esse é só um resumo, na verdade, porque essa história a gente já conhece, a gente já sabe, né? De cor e salteado aí, como começou o sincretismo, na verdade, né? E a partir daí começou a se cultuar, né? O sincretismo foi se criando ali, foi se criando as religiões, assim como o batuque, assim como o candomblé, assim como outras várias religiões aí, tambor de Minas e aí por diante, religiões que nós temos de matriz africana, mas que foram criadas no Brasil, né? Porque a gente não pode fugir dessa regra de dizer se o candomblé ele é africano, o batuque ele é africano, essa religião eles são brasileiros, né? A gente tem que ter um entendimento que essas religiões foram criadas ali dentro das senzalas com o culto ao orixá, que é africano, ou então a gente pode dizer que é uma religião brasileira com matriz africana ou uma religião afro-brasileira, né? Agora dizer que é puro africanismo não é, né? Então tem e foi sendo levado esse sincretismo do dialeto, esse sincretismo das saudações, esse sincretismo principalmente ali dos orixás com o santo católico, né? E por que aí vem uma pergunta que é o que me fizeram também? Por que a gente vê diferença, né, no próprio sincretismo? Por que existe essa diferença? A gente tem que buscar, né, entender que dependendo da região do nosso Brasil, a gente vai ter culturas diferentes. A gente vai ter ali escravos que chegaram de povos diferentes e ali eles tentaram encaixar o seu orixá com aquele santo daquele lugar que era mais cultuado e aí eles tentaram encaixar ali o que mais se achava, né? Então, para que entendam melhor, eu posso trazer aqui um exemplo para vocês de que nem assim, ó, no sul do Brasil, Santo Antônio, ele é sincretizado no orixá Bará, né? O que o orixá Bará, na verdade, não vem aqui a falar, mas seria o orixá Exu, que no sul, dentro do Batuque, é chamado de Bará. Então ele é sincretizado no Bará. Dentro do Brasil, aí afora, a gente vai ver o sincretismo de Santo Antônio nas entidades Exus, né? E no próprio orixá Exu também. Mas a gente vai encontrar em algumas partezinhas do Brasil o sincretismo de Santo Antônio com Xangô, né? Então, esses povos que chegaram ali, que foram criando esse sincretismo, né? Então, dentro da Bahia, outro exemplo, a gente vai ver Ogum sendo sincretizado em São Sebastião. O que no resto do Brasil, a gente vai ver Ogum sendo sincretizado em São Jorge e Oxóssi em São Sebastião. Então a gente tem que só entender, né, que eram povos diferentes, né? Não tem, na verdade, não tem o certo ou o errado para isso, né? Mas é só a gente buscar entender que aconteceu assim, desse jeito, era a forma que tinha de se cultuar, que eles tinham de cultuar, né? Ali os deuses deles, né? E por que hoje em dia, dentro das mesmas doutrinas, ou seja, das mesmas religiões em si, vamos dizer, dentro do candomblé, dentro do batuque, tendo casas que trabalham, né? Que eu não digo essa palavra trabalham, mas que sincretizam ali em si os orixás, né?
tratam esse sincretismo com os orixás, com o santo católico, enquanto outras casas em si, outros terreiros ou barracões, não sincretizam, né? Aí a gente vai a um ponto que o quê? A maioria dos que praticam o sincretismo religioso, eles trazem consigo ali na sua tradição, na sua doutrina, né, tudo aquilo que os negros passaram. Ou seja, desde o que eles cultuavam na África, né, trazidos ao Brasil, passando por essa fase do sincretismo e levando adiante a religião. Então, esse sincretismo foi levado adiante pelos escravos mesmo depois da libertação deles e foi se levando por tradição nas religiões. E algumas pessoas trazem essa tradição, né, porque contam que foi uma coisa que os escravos também fizeram, que também cultuaram e trazem isso, né, junto até hoje, enquanto a gente vai ver em outras casas, em outras doutrinas, o sincretismo não sendo, né, cultuado ali em si, porque se acredita que foi uma coisa imposta pela Igreja Católica, forçada em cima dos escravos, né, e que foi uma coisa ruim, na verdade, para eles. Então eles tiram fora essa parte do sincretismo porque eles olham como uma coisa ruim que foi feita pelos escravos, que não é do africanismo isso em si, porque é como eu falei, são religiões que trazem a raiz, a matriz africana, mesmo sendo criadas aqui no Brasil, traz esse culto aos orixás e não se considera daí o santo, porque não se conhece o santo católico lá, não se conhecia assim, né? O santo católico lá, e sim os deuses, os seus orixás. Então não acreditam, acham que é uma coisa ruim e não levam adiante essa parte, né? E aí vem a pergunta: por que que na Umbanda se pratica o sincretismo se ela é uma religião que ela foi criada muito tempo depois, né, de ter acabado essa escravidão? Aí a gente vai entender que a Umbanda, ela traz conceitos africanos também, que a Umbanda, ela cultua os ancestrais e dentro desses a gente tem a linha dos pretos velhos, justamente escravos que passaram por tudo isso. Então, aí a gente começa a trazer esses pontos de do sincretismo do santo com o orixá, né? A Umbanda, ela foi criada em um berço católico e espírita, né? Tanto que até hoje a gente vai ouvir orações, né? A gente vai falar em Jesus Cristo dentro da Umbanda, a gente vai falar em Deus dentro da Umbanda, a gente vai trazer isso para nós, né? A Umbanda, ela é uma religião que ela traz um pouco de cada doutrina religiosa em si, ela traz um pouco do africanismo, ela traz um pouco do catolicismo, do espiritismo, do ocultismo, e isso já é um sincretismo em si. Já é, não é só o sincretismo do santo para com o orixá. É como eu disse, é o dialeto, é a maneira de falar, é a saudação ao orixá, é tudo isso é um sincretismo já. Então a Umbanda, ela traz todo um sincretismo para dentro dela, né? Então o sincretismo do santo católico com o orixá é só mais um sincretismo que a gente tem, né? E o que a gente pode entender é que o sincretismo é uma prática muito forte, muito enraizada dentro da gente, né? E é difícil a gente simplesmente largar o sincretismo católico, é difícil para as pessoas largar esse sincretismo de um orixá com o santo, né? A gente tem isso, essa abrangência dentro do nosso Brasil, dentro de várias religiões e dentro da Umbanda a gente tem isso, né? E o que é certo, o que é errado, o que eu devo seguir, já que algumas casas cultuam e fazem a prática do sincretismo e outros terreiros não fazem a prática do sincretismo. E aí eu vou dizer para vocês, meus irmãos, façam o que o coração de vocês mandarem.
façam o que vocês achar melhor, né? Porque a gente não tem em todas as umbandas o sincretismo do santo com o orixá. A gente não tem em todas as umbandas o culto a orixá. A gente tem algumas umbandas que são mais puxadas por espiritismo, que não cultua o orixá ali dentro. Então a gente não vai ver esse sincretismo de santo com orixá. Então, a umbanda que tu seguir, a linha que tu seguir, tu vai saber se tu vai botar ali no teu congá, ali no teu altar, uma imagem de um santo católico ou a imagem de um santo africano, de um orixá, ou as duas no sincretismo, né? Então a gente tem que entender isso, né? É, é complicado falar isso, mas é só a gente abrir as nossas cabeças, né, e buscar esse entendimento, que a Umbanda ela é feita com amor, com fé, com humildade, com que aquilo que nos toca, né? Então, se eu não seguir o sincretismo religioso dentro da minha Umbanda em si, eu não estou sendo errado ou eu não estou sendo certo, só estou sendo diferente. Se eu seguir, muitos outros seguem também, assim como não seguem, né? Então, que fique bem claro aqui para todos, né, que o que é o sincretismo, que é uma junção de várias doutrinas, de vários conhecimentos trazidos para dentro de uma só doutrina, que isso é a Umbanda ela já é um sincretismo em si, né? Quando a gente fala sobre esse sincretismo orixá, santo católico, não é só isso, né? A Umbanda ela traz todo um sincretismo para dentro da religião, das linhas, das vertentes e das escolas de Umbanda. Tudo isso está enraizado na gente, né? Está enraizado na Umbanda. E isso não é eu que estou dizendo, gente, isso é os estudos, isso nos comprovam. É só a gente estudar, é só a gente buscar por estudos, é só a gente estudar teologia de Umbanda, sacerdócio, é só a gente ir procurar pai de santos mais velhos, é só a gente perguntar para as próprias entidades. E tudo isso a gente vai ver acontecendo. E é um sincretismo igual, né? Eu vou estar falando aqui bem rápido para vocês aqui, porque foi me pedido aí também, para que eu passasse mais ou menos o santo e o orixá, né? Mas antes eu queria deixar aqui, indicar para vocês esse livro aqui, ó, do Alexandre Comino, não sei se dá para ver aí. Esse livro do Alexandre Comino, que é Orixás na Umbanda, um Deus, sete linhas e muitos orixás. Aqui dentro, ele é um livro maravilhoso que fala sobre sete linhas, sobre Deus, sobre os nomes, e ele traz com ele, né, muito entendimento sobre a Umbanda. Para quem quer entender a Umbanda, né, esse livro aqui ele fala muito sobre a Umbanda e ela traz aqui, eu vou só passar para vocês o sincretismo que tem um entendimento que a gente não só sincretiza naquele santo em si, mas como o próprio Pai Oxalá, a gente vai estar achando sincretismo nele em outras épocas, em outras religiões, em outras culturas de outros lugares, de outros países, outras épocas totalmente diferentes. A gente vai encontrar ele sincretizado em Apolo, em Hélios, em Brahma, em... Gente, é muitos nomes que eu nem vou falar, mas Apolo, divindade grega, filha de Zeus, é o deus da luz solar, das artes, da medicina, senhor dos oráculos, divindade radiante, traz a pureza, a tranquilidade e a espiritualidade. Eu nem vou ler os outros aqui, eu vou deixar indicado para vocês aqui esse livro que é maravilhoso. E a gente liga ele ao Oxalá. Oxalá que é o, né, Oromilá é o deus dos oráculos. Oxalá que nos traz a espiritualidade, que nos traz a paz, que nos traz a fé. Então a gente tem esses pontos que a gente busca, e a gente, dentro desse livro aqui, que é maravilhoso, a gente vai buscar em outras culturas, em outros lugares, deuses que existiram em épocas diferentes,
que se comparam aos mesmos orixás ou santos católicos. Só que isso depende do que tu vai levar na tua Umbanda, do que tu vai querer fazer na tua Umbanda, né? Se tu vai querer botar lá uma imagem de Afrodite junto com Oxum, né? E não de Nossa Senhora da Conceição, vamos botar isso por exemplo, é a tua Umbanda, tu é livre para poder fazer isso, né? Então, dentro desse sincretismo todo que nós temos aí, nós temos o Orixá Exu, ou Orixá Bará, que é sincretizado em Santo Antônio. O dia de comemoração é dia 13 de junho. O Orixá Ogum, sincretizado em São Jorge, o dia da sua comemoração, 23 de abril. O Orixá Iansã, ou Oiá, sincretizada em Santa Bárbara, comemorada no dia 4 de dezembro. O Orixá Xangô é sincretizado em São Jerônimo ou São Miguel Arcanjo, seu dia de comemoração dia 29 de setembro. O Orixá Ibeje, que é a mesma linha de Cosme Damião dos Herês, cultuado no dia 27 de setembro. Nós temos o Orixá Oxóssi ou Odé, sincretizado em São Sebastião, tradicionalmente cultuado no dia 20 de janeiro. O Orixá Otim, sincretizado em Santa Rita de Cássia, comemorado no dia 22 de maio. O Orixá Obá, que por alguns é sincretizado em Santa Catarina, que é comemorado dia 25 de novembro, por outros em Joana d'Arc, que é comemorado dia 30 de maio. O Orixá Ossanha é sincretizado em São Cristóvão, comemorado dia 25 de junho. Orixá Chapanã Obaluaê, que seria uma qualidade de Chapanã, ou Obaluaê, que seria uma parte, né, entre Obaluaê e Omulu, seria sincretizado em São Roque, comemorado dia 16 de agosto. Aí tem a outra parte de Chapanã, que seria Omulu, que seria a parte mais velha entre Obaluaê e Omulu, que seria sincretizado em São Lázaro, dia 17 de dezembro. Temos o Orixá Oxum, que é sincretizada em vários santos católicos. Se a gente procurar aí, ela é sincretizada em várias divindades católicas, mas trago aqui as duas principais, que seriam Nossa Senhora Aparecida, cultuada dia 12 de outubro, e Nossa Senhora da Conceição, que é comemorada dia 8 de dezembro. Temos nossa querida Mãe Iemanjá, que é sincretizada em Nossa Senhora dos Navegantes, e a festa dela se dá no dia 2 de fevereiro, né? Orixá Oxalá, na maioria de todas as casas, é sincretizado em próprio Jesus Cristo, comemorado dia 25 de dezembro, né? Nós temos o Orixá Logum Edé, sincretizado em Santo Expedito, comemorado no dia 19 de abril. Oxumaré, que é sincretizado em São Bartolomeu, comemorado no dia 24 de agosto. Nós temos o Orixá Nanã, que é Santana, comemorado no dia 26 de julho. O Orixá Euá, Santa Luzia, que é comemorado no dia 13 de dezembro. O Orixá Iroko, que é sincretizado em São Francisco de Assis, comemorado dia 4 de outubro. O Orixá Logunã, que é sincretizado em Santa Clara e comemorado dia 11 de agosto. E por último aqui eu tenho Orixá Oroiná, sincretizada em Santa Saracali, dia 24 de maio, a protetora dos ciganos também, né? Então trago aqui para vocês um resumo do que é o sincretismo religioso em si, como ele foi criado, porque ele é cultuado até hoje, porque ele também não é cultuado em algumas casas, em algumas doutrinas. E está certo ou está errado? Não, não está, porque segue-se aquilo que o coração da gente mandar, o que o coração da gente falar pra gente fazer, é o que a gente vai fazer, é o que a gente vai estar levando adiante, sem certo, sem errado, né? Então, deixo aqui para vocês um outro axé, que tenha ficado claro para vocês aí esse vídeo. Peço de novo, se inscrevam no canal, deixem seus comentários, deixe aí se gostou, se não gostou, pode estar falando aí embaixo aí nos comentários. Quer saber de alguma coisa, quer saber um assunto, pode perguntar aí que eu vou estar respondendo, vou estar trazendo o vídeo.
para vocês também. Ajude nosso canal a crescer, compartilhe, comente, passe adiante esse vídeo para quem precisa, para quem quer entender o que é o sincretismo religioso. Um grande abraço a todos, um Motumbá Axé, até o próximo vídeo e tchau!